Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi aqui, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado, cara. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E como eu vinha falando pro Tainha, ele tá mudando minha visão de mundo. E tá aqui ele, esse jovem, a sumidade, a onipresença ácida, o Diego. Dá um oi pra galera, Diego. E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio, depois de logo ali nesse mês aí falar um pouquinho sobre estilos ali no Instagram. Ali, a gente fez uma polêmica esses dias aí sobre estilos que podem ter e não ter, né? Mas a gente tá aí trabalhando, né? Criando polêmica e fazendo cervejado. Eu ia dizer, ele escolheu bem a vida dele, né? Vou viver de polêmica e cerveja ácida. E vocês não estão vendo agora, mas o Diego está sentado dentro da sua fábrica. Então não é qualquer um que consegue gravar sentado na sua fábrica. É outro rolê, é diferenciado, suando. É diferenciado. Mas sabe, Diego, além de ti, quem eu tenho na minha alta estima, aqui na mais alta estima, são os meus queridos e queridas apoiadores e apoiadoras da Braçagem Forte, que têm acesso a várias coisas. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que tá terminando agora. Provavelmente com esse programa já deve estar iniciando as primeiras rodadas do Julgando Forte com o kit da Dude Brewing e também com o primeiro kit que a gente fez no ano, que foi o kit da Stannis, que foi simplesmente sensacional. Várias cervejas premiadas, e você tem acesso ainda, você pode comprar a cerveja da Stannis no site stannis.com com 2 N's, e usando o cupom BFL12 você ganha 12% de desconto em qualquer produto. Então, se você quer ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Arguiar Simões, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cintia Okawa, Ricardo Peixoto Gonçalves, Alan George, Felipe Augusto Quintze, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias, além de um séquito de pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é o apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. E eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre uma camiseta que conquistou a minha preferência, as camisetas da Insider. O rolê é diferenciado, veste bem, não amassa, não desbota, e para nós que passamos horas na frente de uma panela quente, suando horrores, ela tem uma tecnologia anti-odor e dá uma sensação de frescor, o tal do conforto térmico. A sensação que eu tenho é que seria possível sair de uma abraçagem pronto para aquele passeio em família, para dar aquele rolezinho. Como vocês já sabem, eu tô sempre curioso para saber, né, sobre essas informações, e fui atrás de entender o que tem por trás dessa Tech T-shirt, e ela parece coisa de ficção científica mesmo. É como se fosse o ápice tecnológico da camiseta do dia a dia. Tecido exclusivo e modelagem perfeita para juntar conforto e vestir naquele grau. Corre no site da Insider e compra as tuas usando o cupom Braçagem Forte. Boas braçagens! Aí adentramos nesse lugar, né? O lugar de falar sobre cervejas ácidas. E dessa vez a gente vai falar sobre como escolher
o fermentador para fermentar a sua cerveja ácida. Porque nunca é tão simples. É sempre tem sempre uma paradinha, tem sempre uma vírgula extra nessa história, né? Porque diferente dessa produção, quando a gente faz as nossas ale e lagers, né? O fermentador, ele tem um papel super importante, mas o papel de importância nele é de afastar o oxigênio. Principalmente depois que a cerveja já começou a fermentação, antes oxigenar o nosso mosto faz parte do processo. Mas depois que a fermentação iniciou e maturação, acabou. Não, a cerveja deveria ser inerte, deveria se manter por mais tempo sem oxigenação e sem oxidação, né? Mas, no caso de cervejas complexas, o rolê é bem diferenciado. Muitas vezes se deve ter essa presença de oxigênio, né? Mas tudo isso está relacionado, né, Diego, com a taxa de transferência de oxigênio, né, no final das contas, né? Exatamente. A famosa OTR, né? Ele, claro, com a tradução correta para o português, que é a taxa de transferência de oxigênio, é muito importante de ser observada. E você tanto pode trabalhar com projetos onde a OTR esteja zero, porém, para a gente conseguir complexidade, aquilo que a gente busca, que é o funk, aquilo que, vamos dizer assim, é a parte mais romântica mesmo de fazer uma cerveja selvagem ou uma cerveja ácida complexa, é conseguir que a breta traga aquilo que a gente tanto vê em grills, em logicas, em cervejas espontâneas, que é uma complexidade maravilhosa que leva a uma cerveja muito complexa que, enfim, a gente costuma falar, né, que esse tipo de cerveja é o santo graal da indústria cervejeira, mas às vezes quando eu fico olhando para isso, né, como um produtor desse tipo de cerveja, eu acho que a gente exagera e torna uma coisa muito mais complexa do que ela é. Porque no final, produzir cerveja selvagem não é tão complexo, leva mais tempo, depende, é um outro tipo de processo, como esse, né, que é uma diferença muito gritante dentro dos... se comparar com o processo Ale e Lager, onde Ale e Lager tu não vai querer que a tua fermentação receba oxigênio de jeito nenhum. Tu briga para que isso não aconteça. Enquanto no mundo das cervejas selvagens, tu pode querer que ela venha também, mas nunca exagero. Então, a gente vai ter que escolher bem o fermentador para que ele traga a quantidade de oxigênio que a gente quer e evitar que isso ultrapasse uma quantidade a mais que pode levar a cerveja a apresentar defeitos e girar aquele vinagrão que ninguém quer tomar. Ô Diego, só para um comparativo aqui, o inerte a gente tá falando de inox, vidro. Vidro, eu sei que o inox não é 100% inerte, mas o vidro ele é 100% inerte, se eu não tô enganado, certo? Olha, a gente vai precisar recorrer a alguns estudos, mas eu acredito que mesmo um ou outro possa ter uma grande uma quantidade. Acredito que pode ser totalmente inerte também, sim, tá? A não ser que esteja muito água, mas... Por comparação, vamos assumir que o inox é inerte, que não passa. Então, num espectro a gente tem, eu não quero presença de oxigênio na minha cerveja ácida. O inox é esse universo. E o extremo, quando tu fala de, eu vou agora levar isso para um extremo onde pode ser maléfico a presença de oxigênio, seria uma fermentação aberta? Não, a fermentação aberta, se ela fica no início, né, vamos dizer assim, nos primeiros dias, não vai dar problema, né, porque tu ainda vai ter muito consumo de oxigênio, porque tu tem açúcar sendo fermentado, né. O problema vamos dizer assim, do oxigênio é mais quando tu tens uma fermentação ocorrendo, mas ela já não é tão vigorosa. E vai depender muito de como tu vai ter acesso a esse oxigênio e qual vai ser a quantidade, né? Isso vai entrar muito na questão sobre formato, né? E a taxa de OTR. Aí a gente vai ver se aquela taxa de transferência de oxigênio está alta demais, pode levar ao aparecimento do ácido acético, né? Por conta de uma proliferação de acetobactérias. Então essa é a grande diferença assim, que a gente tem que olhar, né? Aonde isso leva a uma produção de acetobactérias e aonde não acontece, né? Entendi. E aí, tu, na tua frase, tu trouxe aqui que tem certas transformações químicas que a brete e outros micro-organismos, eles vão acontecer, né, com a presença do oxigênio. Em linhas gerais, o que a gente está falando aqui de transformações? A gente está falando o quê? Breta e mais o quê? E o que está sendo gerado? Breta, pédio, bactérias, eles utilizam o oxigênio nas biotransformações de diferentes tipos de percursores, né? Então, quando a gente está tendo alguns percursores sensoriais, né,
elementos químicos ali como o 4 Guayaquil, ele precisa ser transformado em outras coisas, a Breta recorre ao oxigênio como parte da composição e da estruturação dessa transformação. E até mesmo para a própria, né, vamos dizer assim, forma de trabalho da Brettanomyces, algumas trabalham, por exemplo, isso é muito interessante de perceber, né? Tipo, tem alguns tipos de Brettanomyces, agora me fugiu exatamente o nome dela, mas que ela é encontrada no limite dentro do barril entre a localização onde está o líquido e onde está a atmosfera. E ela fica ali naquela divisa, procurando o oxigênio, exatamente para fazer essas transformações. Então, é muito interessante, assim, que, por exemplo, a Brettanomyces ela é encontrada dentro dos barris de madeira até 0,8 milímetros de profundidade dentro da madeira para se encontrar mais próximo desse local com oxigênio. Então, existe essa situação de, tipo, quanto mais próximo ela está do oxigênio, melhor ela trabalha. Mas isso depende muito de diferentes formatos de condições, né? Tá, então me ocorreu uma pergunta agora. Tu falou de 0,8 milímetros, né? Dentro da madeira. Isso. Uhum. E a gente tá falando, um stave, uma ripa de barril, a gente tá falando de quantos centímetros, geralmente, em média? 2,8. Eu acho que, se eu não estou enganado, é 28 milímetros e... 28 milímetros e a Brettanomyces vai se encontrar até 80 milímetros, né? Eu acho que é isso. Então ela tá 1/3 dentro da madeira. Ela vai até profundamente, exatamente. Interessante. Por isso que é muito complicado a sanitização do barril, entendeu? Porque quando tu vai fazer a sanitização, tu tem que garantir que essa temperatura de eliminação de micro-organismos chega até essa profundidade na madeira. Mas para ela chegar nessa profundidade, os estudos apontam que caso um barril esteja constantemente com um líquido a 84 graus, ele vai demorar no mínimo de 8 a 10 horas para atingir aquela camada. E daí sim ser mais ou menos efetivo para matar a Brettanomyces. Por isso que sanitização de barril é quase como uma fantasia no mundo real, né, para quem está fazendo indústria. História de dormir. História para dormir. Porque se tu for ver, por exemplo, esses dias a Priscila Colares estava passando dentro do lado da Cantilhão, fazendo alguma visita, e eles mostraram o processo de limpeza, né? Talvez até quem for no perfil dela vai encontrar isso. E eu já fiz essa filmagem também, essas coisas. Daí eles botam lá o barril que fica girando, com a água quente, tal. Mas só que aquilo ali não acontece por 10 horas. Vamos dizer, em 20, 30, 40 minutos. E aí parou, entendeu? Então, não tem a eliminação do micro-organismo totalmente nos barris de alambique. Uma redução, então. Não é uma eliminação. Uma redução seria o mais correto? Exato. Tu vai ter uma redução, algo aproximado de uma eliminação. Mas quando se a gente for falar pragmaticamente, a gente vai ter que dizer, não existe a sanitização completa dos barris de alambique de ano a ano. Então, existe uma passagem de ano a ano de micro-organismos, né, para isso. Então, e até daí surge a pergunta, né, ou a forma, a gente deve se questionar, o alambique é realmente algo espontâneo? Porque, no caso, aqueles micro-organismos estão ali inclusos, né? E também a gente deve lembrar que muitas vezes esses micro-organismos vêm de vinícolas. Então a gente está recebendo talvez micro-organismos naqueles barris, né? Então, tipo, tu começa a gerar, quando tu tem esse conhecimento, começa a gerar vários questionamentos que te tiram dessa fantasia de é mesmo uma cerveja espontânea? Sim ou não, né? Então eu acho muito legal a gente poder se fazer essas perguntas, até para desmistificar e também conseguir planejar melhor o que a gente está fazendo. Porque a gente deve contar que a gente vai ter, sim, dentro dos barris, uma continuidade dos micro-organismos que a gente está utilizando, né? Então, no fim, sempre, como tu disse, a gente está falando sobre controle de população, não necessariamente sobre eliminação em si. Até porque, se a gente fosse falar de eliminação, a gente faria pitch já de uma colônia pronta, seria um rolê diferenciado, né? Aqui a gente tá falando muitas vezes, como tu falou, eu tenho já um barril, eu tenho resultados bons, a consistência quando a gente fala desse tipo de cerveja não é uma palavra muito correta, né? Porque consistência não necessariamente quer dizer resultados iguais nesse universo, né? Mas, tipo, resultados esperados, pelo menos. Sim, porque
Se tu for ver, né, tipo, existe uma consistência muito grande entre os resultados da PLMA de 2016 até 2025. Existe um padrão de identidade, mas elas nunca vão ser iguais, né? Sim. Tanto que esse ano a gente teve uma preocupação e a gente fez a refermentação da garrafa durante as ondas de calor pro verão. E essa refermentação levou a um crescimento exponencial da acidez lática. E agora que está diminuindo a temperatura, ela está diminuindo a percepção de acidez lática. Então, tipo, sempre tem essas conversas que acontecem com o meio ambiente em relação ao que está acontecendo dentro da garrafa, né? Nunca uma linha reta, né? Nunca. Mas, Diego, a gente sabe que tem pessoas que ainda não exploram esse universo de cervejas ácidas e para elas não tem problema, porque a gente dá uma dica aqui que é o Lamas Brew Club, o clube de assinaturas de receita de cerveja da Lamas Brew Shop. Sócios do Lamas Brew Club têm 2 meses, a cada 2 meses recebe todos os ingredientes para fazer a sua cerveja em casa. Meu, é cerveja bem feita, com uma receita coerente, tudo certinho e com uns desafios ali pra te encarar. O estilo dessa vez, se eu não tô enganado, já passou a Session IPA, eu não me lembro qual que é desse mês. Mas, cara, tá lá, tudo definido, passo a passo, o ingrediente vem separado, pronto pra te usar, tu só precisa sentar e fazer a cerveja. Tu tem várias vantagens de ser sócio do Lamas Brew Club. Dentre elas, desconto exclusivo de até 15% de desconto nas lojas físicas e no site, na Lamas Brew Shop, o frete facilitado na entrega do kit e uma análise sensorial da amostra de cerveja completamente grátis. E participando do concurso, o cervejeiro tem a chance de ganhar, ou melhor dizendo, concorrer a 1 ano de compras grátis no Lamas Brew Shop. Então, o apoiador do Braçagem Forte, ele tem 5% de desconto no primeiro ciclo de assinatura. É só usar o cupom Braçagem Forte. Vai lá em Lamas Brew Club e faz a tua assinatura e também acesse o lamasbrewshop.com.br e receba seus produtos em casa. Mas vamos lá, vamos dividir em 3 universos aqui. O primeiro universo a gente deu uma pincelada, mas eu queria entender o que a gente tem e o que a gente não tem quando o fermentador escolhido, ele tem uma taxa 0 de transferência. Ou seja, uma taxa de transferência de oxigênio 0 ou expressa uma quantidade muito baixa de oxigênio. Bom, de forma geral, quando a gente tem uma existência de taxa de transferência de oxigênio, a gente pode esperar desse tipo de produto 2 situações. Primeiro, a diminuição na velocidade de transformação por conta da fermentação, que ela acaba tendo uma cinética um pouco menor, tá? E o ponto principal, que é uma melhor complexidade de aromas e sabores em relação a essa cerveja, caso ela fosse a mesma cerveja, se a gente fizesse num barril onde tivesse uma OTR mínima, o resultado seria maior complexidade nesse, e não naquele que está sem entrada de oxigênio. A Brettanomyces sem o oxigênio não vai fazer o funk de uma forma mais agressiva, a acidez cítrica não vai aparecer de uma forma tão diferente. Às vezes a própria interação entre o Peliococcus e a produção com a Brettanomyces também vai ter vamos dizer assim, uma característica um pouco diferente. Mas, de modo geral, a gente vai ter produtos que vão ser mais limpos, entre aspas, né? Eles vão ser só menos complexos. E que são, assim, produtos que vão lembrar muito Brett Beers, no caso, né? Então, a gente vai ter menor acidez, às vezes, né? A gente vai ter uma complexidade menor, mas, claro, isso é muito, assim, que lembra os produtos norte-americanos, né? Unidimensionalidade seria o termo correto? Seria um pouco mais simples, mas eu não diria, obviamente, que vai ser totalmente sem complexidade, né? Se tu olhar para certos produtos, por exemplo, é errado dizer que não tem OTR nesse caso, mas a gente pode dizer que a OTR é muito baixa, porque provavelmente eles estão usando tampas técnicas e a taxa de transferência de oxigênio é muito baixa. Mas a Orval, né, pelo fato dela fazer a refermentação com Brettanomyces dentro da garrafa, a gente pode considerar que a garrafa, nesse caso, é o fermentador, tá? Em termos hipotéticos. Uhum. E eles devem usar um tipo de tampa onde a taxa de transferência de oxigênio deve ser bem baixa, né? Provavelmente com Sanex ou produtos específicos que diminuem a interação com o oxigênio. Mas ainda assim acontece. E se tu for ver, o perfil de Bretta das Orval são muito
muito simples, muito equilibrados, muito gostosos. Porque tem que ter uma cerveja com 4, 5 anos dentro da garrafa para se ter um pouco de animalesco. O real verdadeiro. Assim, pra quem já teve essa... Tu já deve ter feito essa vertical com Orval, né? Lá no Culminator. Cara, é brutal tu fazer uma comparação de uma Orval jovem, e quando eu falo jovem, até 5 anos, e depois de 5, ela muda, a cada 5 anos, ela muda drasticamente de perfil. Até que ela fica, acima de 15 anos, ela realmente fica bem selvagem, do meu ponto de vista. Sim. E escura. Isso acontece pelos testes de oxigênio. Porque como eles estão trabalhando ali com tampas de metal, mas principalmente a grande diferença aí é a seguinte, tipo, é até um caso que aconteceu recentemente com a gente, mas dependendo do tipo de tampa que tu usa, ele vai ter uma validade de 24, 48 ou 72 meses. Neste tratamento que evita a entrada de oxigênio. Então vamos dizer que na melhor das hipóteses, vamos dizer assim, a qualidade da tampa que a Orval usa garante até 72 meses, né? Cara, depois a gente sabe que eles param. Então tu acaba vendo essa situação. E o que acontece é que como por exemplo, a Orval, ela não é uma cerveja complexa em termos de açúcares residuais, porque ela malteia o ale, ela não tem o uso de açúcares não fermentescíveis para ampliar esse shelf life, a gente sabe que depois de 5, 7 anos ela vai mudar com uma velocidade muito maior. Mas a gente vai ver nesses primeiros anos que ela muda pouco, né? E ela vai mudar mais quando acontece, vamos dizer assim, um tratamento de choque com ela, né? Porque quando ela vem para o Brasil, ela sofre com temperaturas extremas em locais inadequados de conservação e por aí vai. Então, esse exemplo, eu acho que ele é ótimo para mostrar como é que é um resultado desse tipo de situação. Porque enquanto tu tens pouco oxigênio, a cerveja muda, mas muda muito pouco. A partir quando acabou a validade dessa tampa, aquele produto começa a mudar mais rapidamente. E aí ele tem várias situações. E essa mudança de cor, Henrique, é simplesmente porque eles estão tendo uma oxidação excessiva. Porque a validade da tampa já acabou e daí tu começa a ter E até, né, tipo, a levedura não vai ter mais pra consumir. Então, tipo, passou até o autólise. Então, daí tu começa a ter esse problema, cara. Não, e é bem interessante que tu falou sobre validade de tampas, né? Eu, casualmente, eu botei a mão... O meu irmão, ao invés de me dar... Adoro meu irmão. Mas ao invés de ele me dar uma cerveja fresca, ele me deu uma caixa de Corona vencida. E as tampas das garrafas, elas estão todas enrugadas por dentro. Quando tu abre a tampa, ela tá enrugada. E eu me lembrei agora que as tampas da Orval antigas, eu guardei elas. Quando eu fui lá, eu peguei as tampas. Eu tenho essa mania de pegar as tampinhas e guardar e botar no bolso e levar pra casa, né? Algumas delas já estavam descolando já o lacre. Então. Dessas mais antigas. Então vai muito de encontro a isso que tu tá falando. Sim. A gente teve um caso, agora no último mês, que veio à tona de um colega que tinha comprado. Se eu não me engano, era o primeiro clube já, né? E essa cerveja, ela tinha mais de 5 anos, o prazo de validade dela já tinha vencido, e quando ele abriu, né, a tampa estava inclusive com mofo e tal, né? Mas foi por quê? Porque era um tipo de tampa que a gente utilizou na época que não tinha uma qualidade superior, né? Que é muito diferente das tampas que a gente usa a partir de 2020, 2021, que já são tampas com Sanex, né, que é um tipo de produto que diminui a entrada de oxigênio. A estrutura é de aço inox, então ela não vai, né, enferrujar. Mas enfim. Eu ia te fazer uma pergunta, que é, quando a gente fala pra quem faz cerveja em casa, cervejaria a gente já sabe, inox. Quando a gente fala em cerveja em casa, esse ambiente OTR 0, a gente vai falar de post-mix, por exemplo, né, fermentação em post-mix, é onde ou em fermentador de inox, que não é todo mundo que tem, né? Não, exato, é esse tipo de fermentador aí que pouca gente tem, né, mas o post-mix seria uma boa opção. E porque lá nos Estados Unidos existe bastante o uso por caseiros daquele fermentador que é tipo um galão de vidro, assim, sabe? Que ele é monjudo e no final ele tem só uma boquinha pequena. E aquele é um tipo de fermentador que é interessante para você trabalhar. Que é a nossa bombona, mas nos Estados Unidos é de vidro, né? Não lembro qual que é o nome que eles dão lá, mas ele é muito interessante porque o que tu pode optar, né? Tu fazer uma boa vedação da entrada e transformar aquilo em algo de OTR 0, ou tu pode optar em botar uma rolha com uma taxa de transferência de oxigênio X
que pode te dar essa opção de uma taxa de transferência de oxigênio, vamos dizer, aceitável, né? Então eu acho muito versátil aquilo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem como opções, né? Assim, eu tenho acompanhado muito a gente, dentro desses últimos anos, fazer cerveja selvagem em casa, né? Já dei muita aula, dou aula aqui na fábrica, né? Sobre produção. E o que o pessoal tem disponível são fermentadores de PP, né? Onde há sim uma taxa de transferência de oxigênio, mas o que mais pega, na verdade, é a qualidade do fechamento do fermentador. Porque aquela tampa, no fim, é por onde vai entrar a maior quantidade de oxigênio. Então, geralmente o que a gente vê, né, são produções de cerveja selvagem onde tu tens uma película que parece que levou por cima da cerveja, né? Aham. E todo mundo fica fascinado com aquelas bolhas, que é lindo, que é maravilhoso, tira foto e tal. Só adora tirar foto daquilo, compartilhar, contar vantagem. Olha as minhas películas. E aquilo lá é um sinal que tá entrando oxigênio no teu sistema. Então, porque aquilo ali é um sistema de defesa, tá, do micro-organismo para criar uma película que evite a entrada daquele oxigênio e evite a entrada de outros micro-organismos, como a cetobactéria, né? Porque tu vai evitar ali aquela competição. Então, quando tu tens a película, já é sinal que tu tá tendo oxigênio demais. Então, tu não tenha nada aparecendo dentro dos teus barris, né? Então, o ideal é esse, né? Quanto menos película, melhor. Ah, então é isso. Menos película é melhor. Vamos fazer uma camiseta assim, ô Diego. Vamos fazer uma camiseta da Cosalina dizendo menos película, melhor. Daí o carro, uma foto do cara assim no carro com vidro sem ver película. No Uno. Nada a ver. No Uno. Nossa senhora, que nada a ver. Ô, Tainha, outra coisa que eu tava pensando aqui é que eu já vi pra vender, faz muito tempo que eu vi, na real, nunca mais vi. Pra uma galera fermentar em casa, eu sei que a gente vai entrar talvez isso ainda não é na transferência plus, né? A gente ainda tá na transferência baixa, né? De fazer fermentação no fermentador e botar uma tampa de cortiça em cima do bocal do post-mix e botar ali e fazer essa microtransferência a partir daquela boca ali. É uma boa ideia, com certeza. Porque tu tem o headspace pequeno, né? A quantidade de disposição que tu tem. Primeiro que o bocal é menor. E segundo que o post-mix, ele é cilíndrico, né? Então tu tem uma quantidade menor também de líquido exposta àquele oxigênio. Exato, isso é muito importante, com certeza. Por isso que, se tu for observar... Aí no final eu vou acabar entrando no assunto da nossa próxima parte do programa, então eu vou evitar falar, mas esse tipo de raciocínio, como o fermentador de vidro, como eu falei, é uma boa forma de fazer esse controle e ou tu diminuir, claro, a entrada do oxigênio, ou tu garantir a entrada de oxigênio. Então é muito interessante, inclusive, né, para quem vai fazer cerveja, eu sempre falo, né, não faça só um fermentador, faz, sei lá, eu tenho 2 fermentadores de 10 litros, faz 20 e faz 2 formas de fermentar diferentes, porque tu vai ter 2 resultados e tu pode fazer um blend entre eles, para chegar numa cerveja mais complexa ou menos complexa, porque muitas vezes, assim, infelizmente a gente tem uma influência muito grande do mercado norte-americano em todo o espectro de cervejas que a gente faz, e eu vejo muito colega que é profissional ou não, pegar dicas de produção oriundas dos Estados Unidos. Então, tipo, faz fermentação primária em ambiente fechado, sem a entrada de oxigênio, faz fermentação primária separada da fermentação secundária, né? O que sempre vai levar a situações onde tu tens uma menor complexidade, né? Quanto mais tu deixa trabalhar em oxigênio, mais tu deixa ela despirocar, vamos dizer assim, e produzir várias coisas que muitas vezes vão parecer off-flavors, né? Tipo, mais tu vai ter uma cerveja que vai ter mais biotransformações e mais complexidade ela vai ter, né? Então, por exemplo, o diacetil é um dos insumos mais legais para se transformar em um cítrico mais pungente na tua cerveja, ou até servir de base pungente, dependendo da transformação que a tua cepa que está presente nessa tua produção vai fazer. Então, sim, são várias coisas que a gente leva em consideração, mas é muito legal que quando a gente tem a possibilidade de controlar o oxigênio, como tu falou no post-mix ou no fermentador de vidro, é uma vantagem muito interessante. Controlar, né? Não necessariamente blindar, né? É isso que é importante. Exato. Então, tu falou sobre oxigênio e eu fiquei pensando aqui. Tem um lugar que o oxigênio nunca é bem-vindo,
que é em cervejas lupuladas. Apesar de que eu sei que o Scott Janisch tem umas opiniões bem diferentes referente a lúpulos velhos e tal, mas enfim, a gente sabe que, em geral, cervejas lupuladas com essas cargas absurdas que acontecem hoje, o oxigênio não é bem-vindo. Aí tu fica perguntando assim, caraca, mas o pessoal da cervejaria, o que eles fazem pra se diferenciar, já que hoje em dia todo mundo usa lúpulo muito semelhante? Vai na Hops Company, porque a Hops Company tem lúpulos diferenciados pra você fazer a cerveja diferenciada na sua cervejaria. Porque nesse mercado de lúpulo, onde todo mundo faz Citra e Mosaic, você precisa se diferenciar. E você vai se diferenciar com o quê? Lúpulos colhidos direto lá na fazenda que o Thiago Galbeno vai lá, cheira e diz, é isso aqui que a galera precisa. Então, se você ainda não é atendido, entre em contato pelo hopscompany.com e se você já é atendido, chama o pessoal para fazer a sua compra. E diz que ouviu aqui no Braçagem Forte. Agora, a gente tá entrando no teu rolê mesmo, porque eu sei que tu não quer pouco. Tu quer aquele... Não, o teu rolê ainda é pior do que esse que a gente vai falar. Teu rolê é mais ainda. Tu é uma pessoa já que precisa de tratamento. Mas aqui a gente tá falando de fermentadores onde a gente tem uma taxa de transferência de oxigênio um pouco maior. Aqui a gente já começa a entrar talvez num jogo que diferencia a galera que tá iniciando da galera que já tá dando passos um pouquinho mais largos no mundo das cervejas selvagens, né? Aqui a gente também vai ter muitas possibilidades, porque se a gente pensa em permeabilidade, a gente vai ter fermentadores plásticos, de diferentes tipos de plástico, ânforas, fermentador de cimento e até de pedra, né? Granito mesmo, né? E também, tipo, barris, então. A gente vai ter vários deles que, de certa forma, podem ser considerados fermentadores ou podem fermentar uma cerveja selvagem ou mista, etc, etc. Mas eu quero saber, primeiro, vamos lá, vamos passar por cada um deles e o que é vantajoso neles. As ânforas, o tal fermentador ancestral, que eu lembro da primeira vez que tu sabe, Diego, eu me lembro a primeira vez que eu vi uma referência à ânfora. Sabe onde é que foi? Num gibi do Tio Patinhas. Olha, muito bom. Eu tenho uma coleção de gibis do Tio Patinhas aqui em cima de mim que ninguém vê, porque eu não quero que ninguém bote o olho nela. Mas eu me lembro de ter visto que eles encontraram ânforas de um barco afundado romano. E daí, tipo, era tentando pegar aquelas ânforas. Enfim, por que as ânforas são boas opções para esse universo? Não dos quadrinhos, de cervejas, no caso. Antes de tudo, eu acho que vale lembrar que fermentar é um pouco de ousadia e alegria, tá ligado? Porque a gente tem que ir testando e tem que ir experimentando diferentes coisas para saber diferentes resultados. E as ânforas, elas vão ter vários tipos de permeabilidade. E é um universo maravilhoso para se pensar. Porque uma das coisas mais legais que está acontecendo hoje, né, no mundo da fermentação, e eu digo não só no mundo da cerveja, mas muito pessoal no mundo do vinho, eles estão procurando para olhar pelas novas interpretações de fermentadores ancestrais. E como é que isso acontece? O pessoal lá na Europa está começando a olhar para as ânforas antigas com formas de incluir isso na questão de como dialogar com o terroir local. Porque as ânforas, né, elas são geralmente feitas de barro. E o barro, né, ele vai ter lá uma construção mineral, né, geológica que pertence ao local onde tu está colhendo, né, aquela argila e os materiais para se fazer, né, a ânfora, né? E por conta disso, se tu for ver, né, o solo vai ter diferentes configurações na Espanha, na Geórgia, na Itália, na França. E por conta disso, os fermentadores vão ter diferentes tipos de permeabilidade que vão dar diferentes tipos de resultado. E por conta disso, interfere diretamente no resultado da tua fermentação. Então, as ânforas também devem levar em consideração o seu tamanho. Então, uma das coisas mais importantes, quando a gente começa a falar de fermentadores que têm taxa de transferência de oxigênio, é a relação de área de contato, vamos dizer assim, da parede que é permeável em relação ao líquido. Então, quanto maior o seu fermentador, menor é a quantidade de oxigênio que vai entrar em relação por líquido. Então, aqui sim, tamanho interessa.
quanto maior, menor vai ser a taxa de transferência, e quanto menor essa taxa de transferência, tu vai ter cada vez mais um produto cada vez mais, vamos dizer assim, tranquilo, mais delicado. E assim, se hoje, assim, uma coisa que eu gostei muito de perceber nos anos que eu tenho ido para a Bélgica, assim, na última década, acompanhando a evolução do trabalho deles, é quanto eles têm migrados para formatos maiores, né? Tipo, se eu lembro, assim, eu lembro muito bem, assim, de 2012, 2014, de ter passado lá e ver um foco muito grande em fermentadores de 225 litros. E agora a gente vê um foco muito grande em modelos para acima de 400. Né? E isso acontece por conta disso. Eles querem diminuir a agressividade das suas cervejas e terem bases mais simples para blendar. Então, na ânfora, né, no caso, e isso é uma correlação que a gente vai trazer para todos os tipos de fermentadores que a gente vai citar hoje, é que tamanho faz muita diferença, mas também o tipo de material que faz essa separação da atmosfera para o líquido faz muito. Então a ânfora, né, como um modelo ancestral de fermentação, porque a cerâmica, né, foi o primeiro formato de contentor de sede de bens colhidos, né, de alimentos, mas também usado para fermentação. Então o fermentador ancestral, né, ele é um caminho interessantíssimo para a gente explorar, né? E assim, Henrique, a gente está até eu nunca cheguei a falar isso, vamos dizer assim, publicamente, mas a gente, dentro da Coisa Linda, desde o ano passado, a gente está com um projeto de produção de ânforas ancestrais. Caraca, quer fuder, meu? Então a gente está com um grupo de arquitetos estudando os modelos de ânforas ancestrais feitas pelos povos originários da nossa região, daí estudando qual que era a composição, qual era a metodologia de como fazer isso daí, exatamente porque a gente quer integrar um fermentador ancestral com as características que o nosso terroir pode entregar para fazer a fermentação das nossas cervejas e a gente chegar ainda mais próximo daquilo que a gente procura sempre, que é chegar da expressão do terroir local. Então, o fermentador, ele não está ali só para fermentar, mas para ele trazer identidade local, porque, por exemplo, se o pessoal das Alas entrar no mesmo projeto que a gente e fizer um fermentador lá com argila de lá, e a gente fizer um fermentador aqui no mesmo modelo, no mesmo tamanho, mas com argila daqui, e a gente fizer a mesma cerveja, a mesma receita, e que hipoteticamente ainda a gente não tivesse na mesma temperatura, os resultados vão ser diferentes, porque geologicamente as argilas vão ter composições diferentes. Então, nesse ponto, é muito legal porque a gente consegue olhar para o fermentador como também parte do processo, né? E isso vale para todos os outros tipos de opções pelos quais a gente pode olhar. Então, a gente começa a ter um universo fermentativo muito interessante para explorar, né? Tá, mas peraí, eu tenho uma dúvida aí agora, então. Sobre as ânforas, porque uma madrugada de insônia minha, eu estava olhando sobre fermentação de vinhos em ânforas. E era uma galera que fazia uns vinhos muito doidos, eu não lembro se era na Geórgia, mas era tipo, basicamente, soca as uvas inteiras dentro de uma ânfora, lacra não, mas tipo, tu fazia uma cobertura ali na ânfora, mas eram ânforas enormes, tipo, mais de 300 litros, 400 litros. E aí, eu fiquei com uma dúvida que tá, a composição de uma ânfora, ela é um tipo é um barro assado, né? É um barro que é queimado, que ele se torna impermeável, impermeável não, mas menos permeável, vou usar o termo menos permeável. E aí, a minha pergunta é, o que muda de ânfora para ânfora com a composição da terra usada, do barro usado para fazer a ânfora, é basicamente a permeabilidade ou tem outra coisa que influencia também? Tem a permeabilidade, ela vai influenciar bastante, mas eu só quero te trazer mais um item, tá? Quando se faz a ânfora, tu mistura outros ingredientes, como por exemplo cinzas de queimas de madeira. E dependendo do caso, tu vai escolher diferentes tipos de árvores que vão ter mais sílica, para que essa contribua ainda mais pela resistência ao calor e também aumente a permeabilidade. Então... Ah, entendi. É outro rolê, não é só barro. Cara, o rolê é muito legal, assim, ele é muito diferente. Não é só barro, tá? Dependendo do caso, tu pode usar diferentes tipos de composições, aí, com outros ingredientes também que ajudam a segurar isso também.
E é muito interessante que, assim, outra coisa que vai influenciar, com certeza, é o tamanho desse fermentador, tá? Porque daí, conforme a permeabilidade vai ser diferente entre, né, as composições do sol que foi utilizado, o tamanho vai dar diferença nos resultados também. Então, no fim, tu tem várias variáveis que trabalham em conjunto. E, por exemplo, também tem um formato de como tu vai instalar esse teu fermentador. Porque, por exemplo, na Geórgia, geralmente essas ânforas são enterradas. Exato. Eram enterradas. Por elas estarem enterradas ainda, tu vai ter uma maior proteção sobre isso. Se tu for olhar nos livros antigos de produção de vinho do Império Romano, tu vai ver que os formatos das vinícolas eram com ânforas enterradas no chão. Então é muito, assim, eu juro pra ti, eu tinha um sonho de poder enterrar uma ânfora no chão e fazer cerveja da coisa linda ali, sabe? Então, tipo, eu tô muito querendo isso pra frente, mas ainda a gente tá aprendendo a fazer, né? Tipo, o pessoal que tá fazendo, que inclusive é um pessoal de arquitetura, eles estão fazendo alguns testes e está estourando a cerâmica, porque a gente ainda não encontrou a forma correta de fazer assar e tudo mais. Mas é muito legal essa perspectiva de não apenas fazer cerveja, mas buscar entender o processo como um todo, inclusive no meio fermentativo, né? E como isso é interessante, né, no processo. Ô, Diego, eu já tô imaginando, novo lançamento da Coisa Linda é uma ceva que tá no chão, com uns canudos pra tomar ceva que nem faziam no Império, na Suméria, tá ligado? Tipo, com canudo dentro da ânfora. Dá vontade. Porra, isso é muito massa, cara. Eu queria muito fazer kit nesse modelo, assim, tá ligado? E fermentadores de cimento. Eu já vi falar de fermentadores de cimento, principalmente para cervejas inglesas, né? Existiam os fermentadores de cimento lá na Inglaterra. E aqui para cervejas ácidas, complexas, selvagens, o que traz aqui pro rolê? Cara, tem muitas coisas que também a gente vai ter que levar em conta qual é o tipo de material que foi utilizado na construção, né? Porque diferentes materiais vão dar diferentes permeabilidades. E também como é que ele é o tratamento interno, né? Porque às vezes tu faz ali um tratamento com ácido nítrico, tu vai fazer todo um tipo de tratamento para que tu tenha o mais inerte possível, para que ele não vai influenciar no resultado, né? Mas é engraçado que eu já ouvi relatos de produtores dos Estados Unidos que fizeram produção de cervejas ácidas complexas em fermentadores de concreto e o pH deixou de ser tão baixo. Ou seja, ele acabou alcalinizando o resultado da cerveja. E isso eu achei muito engraçado, né? Mas é interessante, né? Porque o concreto, ele tem compostos que podem levar a isso, né? Exato. E eu desconfio que talvez tenha acontecido isso porque talvez não houve algum tratamento do concreto pré-entrada da cerveja, sabe? Então, tipo, foi um resultado bem estranho, assim, que eu acabei escutando, né? Mas, de qualquer forma, né, no mundo do vinho, está tendo uma entrada muito grande do concreto, porque existe uma necessidade, assim como seria uma necessidade inerte para o mundo da cerveja ácida complexa, que tu quer fazer a fermentação, mas tu não quer o gosto da madeira, mas tu quer a microoxigenação. Ah, sim. Então, em vez de tu comprar a madeira, tu compra um fermentador de concreto que tu pode fazer ele de 2, 3, 4 mil litros. E antigamente se usava muito mais fermentadores de concreto, né? Por N motivos. Então tu tens essa microoxigenação e até tem outros fermentadores de diferentes produtos, cerâmicas e tal, onde a taxa de transferência de oxigênio ela é programada pelo produtor, porque diferentes tipos de queima vão dar diferentes tipos de permeabilidade. Então, tipo, começa a gerar um rolê de precisão de OTR. E essa precisão na OTR vai te ajudar a dar um resultado muito mais conciso, né, ano a ano, né? Então é muita tecnologia envolvida hoje, né? Interessante. Inclusive também a questão do formato ovoide, né? Que
pode gerar uma convecção interna e tu movimentar mais o micro-organismo durante o processo fermentativo, né, e te levar à produção, né, de diferentes sabores e aromas que tu não teria em diferentes tipos de barris, né, porque até mesmo em barris existe às vezes a técnica de tu rodar o barril para agitar o micro-organismo e ele acabar fazendo uma produção diferente, né, então tem várias técnicas dentro do manuseio do fermentador, né, que entram na discussão como tu vai utilizar esse item produtivo, né? Mas o uso do fermentador discreto também entra um pouco nessa lei de quanto menor, maior é a área de contato em relação ao líquido, maior pode acontecer de ser a sua OTR. Por mais que, nesse caso, tu tens um controle muito maior, né, de qual que vai ser a OTR, né, tanto cimento quanto cerâmicas. Então tu pode fazer um menor com baixo OTR, mas se tu não cuidar, tu pode ter uma bomba de oxigênio na tua mão, igualmente como acontece na ânfora, no caso, né? Porque eu fiquei, quando tu falou desses ovaloides, esses fermentadores ovais, eu tava tentando lembrar se os que eu vi, eles eram de pedra ou de cimento. Porque eles tinham uma aparência de granito, pelo que eu vi, assim, né? Não, com certeza de pedra não era, assim. Cara, fermentadores de granito é coisa de gente louca da Itália, tá ligado? Eles pegam... Eles brocam uma pedra? Sim, exato. É das coisas mais... tipo, parece fetiche de gente rica que quer fazer um negócio diferente, tá ligado? Será que não é fetiche de gente rica querendo fazer coisa diferente? Eu acho. Porque assim, cara, tipo, tudo bem, tu vai ter o granito ali, te dá um certo grau também de transferência de OTR, muito menor às vezes, dependendo do tamanho da tua parede, mas, cara, é muito inviável tu ficar fazendo fermentador, né? Tipo, tu brocando um bloco de pedra pra fazer ele de fermentador, né? Faz o CIP, Diego. Vai fazer o CIP naquele fermentador de pedra. Fala que vai ter um fermentador de pedra com um fiscal do mapa que fica dizendo, né, fica de olho na questão da rugacidade interna, né, do fermentador, né? Então tu não quer usar. É basicamente pegar esse vinho produzido nesses fermentador de pedra e comer um queijo casu marzo junto, tá ligado? Então, o terror do mapa. Mas e assim, né, porque a gente vamos dizer assim, excessivamente rígido em alguns pontos no mapa, né, não que isso seja ruim, eu acho que a questão de sanidade dos produtos brasileiros é muito legal, muito melhor hoje em dia do que em relação aos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, lá no McDonald's tu come com salmonela hoje em dia, né? É foda. Sim, total. Mas assim... Por isso que é barato, né? Aí dá. Não, os Estados Unidos tá decadente demais, cara. Mas enfim, né? Tipo, geopolítica à parte. Faz o T, né? Faz o T. Fez tarifa de trânsito. Exato. E daí tem os de plástico, que são as opções mais acessíveis que a gente tem pros caseiros, porque basicamente já é o que a gente usa, né? Fermentadores de grau alimentício, plástico, que são os nossos baldes, que tem geralmente a camada, né, a parede um pouquinho mais fina, e nós temos também as bombonas azuis e brancas, que geralmente tem a camada um pouco maior, né, o plástico um pouco mais grosso nesses fermentadores, né, que são boas opções. São boas opções, mas ao mesmo tempo não são, porque, por exemplo, o baldinho branco, né, a leiteirinha ali, a gente tem um problema que o isolamento dele no fechamento da tampa é muito baixo. Então, no longo, assim, para tu fazer uma ale e lager, tu vai fazer uma fermentação de, sei lá, 15 dias, né, ou alguma coisa desse sentido, tu vai tirar rápido e o teu resultado não vai ser tão atingido por essa oxidação. Mas quando tu vai trabalhar no longo prazo, de 1, 2, 3 anos, às vezes, quando o pessoal exagera no tempo de fermentação, tu vai ter um processo onde tu vai ter uma nevasca lá, né? Tipo, a película é totalmente branca, né? Tu vai montar lá até Ainda mais com a galera abrindo a tampa a cada 2 dias pra tirar foto daquela película, Minha Vida, né? Sim, o certo deveria tu nunca abrir aquela porta até o resultado tá pronto, né? E assim, um dos grandes problemas, Henrique, principalmente nesse modelo, é o seguinte, caso tu abra, ou caso, vamos dizer assim, tu tá tirando uma provinha, vamos dizer que, a área daquela abertura é do diâmetro do próprio balde. Então, tu tens uma abertura que é muito grande, e caso tu tenha tirado, sei lá, uns 200 ml que seja,
aquilo cria um headspace muito grande em área, e como aquilo ali seca e desidrata, por exemplo, ou vai acabar aumentando a entrada de oxigênio pelo lacto. Então, no fim, tu vai ter um problema de entrada maior de oxigênio, tu vai ter uma área maior de contato de oxigênio com outra cerveja, a oxidação vai ser maior, e aquilo vai trazer um grande problema, que é a presença da cetobactéria. Entendi. Então, no fim, aquilo que a gente discutiu um pouco antes sobre tu ter uma entrada afunilada é melhor, porque tu diminui a área de contato com o oxigênio e diminui, portanto, né, a taxa de transferência de oxigênio como um todo. Sim. Então, por exemplo, o branco ele é uma abertura muito grande, o azul ele diminui um pouquinho, mas ainda é muito grande. Então, o certo seria aqueles modelos que lembram aquelas leiteiras dos Estados Unidos, que tipo, é um formato de que tens um gargalo, né? Que seria o melhor modelo para que tu não tivesse tanto contato com oxigênio. Sim. Então, assim, em termos de formato, todos os modelos que a gente tem hoje em dia são bem prejudiciais, né? O ideal é que a gente tivesse um afilamento maior. Entendi. Não, mas é isso. Então, no fim, a gente tem esse problema, né? E a gente deve lembrar que nem todos os materiais são iguais. Então, diferentes... a gente teve na Feira Selvagem, lá no Congresso da Cerveja Selvagem, do ano de 2023, um engenheiro químico que fez uma comparação entre diferentes materiais de produção dos fermentadores de plásticos brasileiros. Cara, e assim, havia uma variação muito grande de OPR, né? E assim, eu lembro que os rotomoldados ainda eram os que eram melhores dentro da perspectiva do que a gente viu. Mas mesmo assim, às vezes tem materiais que são muito menos permeáveis, mas a gente não tem aqui no Brasil acesso a eles. Então, no fim, né, o caseiro se encontra numa situação muito periclitante, assim, né? Porque a gente tem situações para esse tipo de fermentação que são muito desvantajosas, né? Talvez hoje, né, a melhor forma era fazer a fermentação dentro de um ou de vidro, né, com uma tampa, né, de rolha de cortiça. De cortiça mesmo, ou o modelo que tu falou, né, de pegar um barrilzinho, né, e fazer por ali, né? Sim. Ô, Diego, e tem uma coisa que eu acho que a galera não se liga, que é o seguinte. A galera vai muitas vezes usar um fermentador que tá aposentando, um fermentador de ale e de lager que não tá mais usando, e vai começar a fazer cervejas ácidas, fermentador de plástico. E esse fermentador, ele tem uma torneira. E essa, daí tu fala assim, meu fermentador, ele tem a parede grossa, a permeabilidade é bem baixa desse fermentador. Aí a torneira é aquela mais miserenta do mundo, que gira, inclusive, aquela torneirinha italiana, sabe? Sim. Que por ali vai oxigenar pra caralho a tua cerveja, tá ligado? Vai entrar oxigênio pra caralho por ali. Não, tem vários problemas dentro das opções caseiras, né? Eu acho que isso merecia melhores opções para fazer, sabe? Chegaremos lá, mas é através desse tipo de programa, Diego, que a gente chega lá. Porque a gente vai fazer mais gente fazer cerveja ácida e mais gente pedindo para ter melhores opções para fazer cerveja ácida, entendeu? É isso. Quanto maior a discussão e a interação do público com os fornecedores, melhor a possibilidade de a gente conseguir alguma coisa assim. Total. Até, por exemplo, esse dia eu estava conversando com um fornecedor de fermentador de concreto. E ele tem alguns modelos de 20 litros, né? E daí eu comecei a comentar com ele sobre essas situações. Daí ele ficou de dar uma resposta. Mas existe essa necessidade de ver qual que é o tamanho da UTM, qual que é o formato do fermentador e tudo mais, né? Às vezes até, por exemplo, dentro do nosso projeto que a gente está fazendo de ânfora, a gente está querendo fazer ânforas para caseiros também, né? Então, tipo, chegar a modelos de 20, 40 litros, né? Em formatos ideais, talvez com revestimento interno, com cera de abelha ou por dentro ou por fora. Então, tipo, tudo isso a gente está estudando exatamente para poder fornecer, e não só para isso, mas para cervejarias também, né? Sim, experiências, lotes menores. Pro Henrique fazer um TEG, por exemplo, né? Seria bem interessante para isso. E jovens, se vocês quiserem comprar, a gente tá falando aqui sobre fermentação, a gente tá falando também sobre interações de leveduras com o meio onde está sendo fermentado, que pode ter toda uma mecânica, uma cinética diferente, que vai gerar uma cerveja diferente. E o lugar para te encontrar leveduras, ale, lager, brett, bactérias é na Levtech. Além disso, para tua cervejaria tem de tudo, desde a consultoria até leveduras. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, cidra, uísque e cachaça. Inclusive, eu tenho que perguntar para Gabriela se ela não tem koji lá. Então, entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras.
E agora, pra encerrar com a chave de ouro, a gente entra no universo de Diego. É o estranho mundo de Diego, que é madeira. Rapaz, é outro programa. É outro programa, né? Mas, tipo, a gente vai pincelar aqui. Nem que seja pra dar o gostinho e a galera pedir mais. Porque, cara, o barril tem todo o romantismo, né? Quem não fez cerveja ainda e que queria ter um barril em casa pra fazer alguma experiência, tá fazendo errado. Porque mesmo eu que gosto de fazer lagers, em algum momento da minha vida eu pensei, eu preciso ter um barril em casa pra fazer cerveja. Mas muitas vezes essa experiência é mais pra conseguir perfil amadeirado, né? Perfil da madeira, tipo baunilha, coco. Mas em cervejas ácidas o papel é bem diferente, né? A baunilha, coco é meio que colateral, né? Não é o objetivo. Não, na verdade é algo que a gente tenta evitar, na real, né? Porque, por exemplo, né, quando a gente faz uma cerveja ácida, selvagem, né, ou complexa, tu tá querendo saber qual que é o resultado da fermentação desses micro-organismos, né, usuais, selvagens, e não a baunilha. A baunilha tu pode pingar o negócio lá. Tu pode botar a baunilha no meio da tua cerveja. Não precisa comprar um barril de madeira extremamente caro. Sim, sim. Né? Tem outras maneiras de tu trazer. Então, no fim, o barril de madeira que a gente vai utilizar, antes de tudo, é a neutralidade. Obviamente, tu pode pegar e sair do projeto de fermentação mista ou cerveja selvagem e ir para o estilo Wood Aged Sour. É outro papo. Aí a gente vai pegar uma cerveja pronta e vai passar num barril que vai te dar uma característica da madeira onde você está fazendo. Esse é outro tipo de conversa. Outra formiga. Outro episódio. Mas ainda assim, quando a gente está falando no fermentador de madeira como fermentador, o que importa pra gente é a taxa de transferência de oxigênio, né? Então, aí entra uma discussão muito grande, porque tem milhões de variáveis, tá? Que é o tipo de madeira, né? Se é um carvalho francês, se é um carvalho americano, vai ter diferentes UTS, vão dar diferentes resultados. Se a gente está falando de um carvalho francês do norte da França e do sul da França, a gente vai ter resultados diferentes. Se a gente pega de essa madeira no mesmo lugar, mas tu usa canoeiros diferentes, o resultado vai ser diferente. Então, cada barril vai te dar uma identidade diferente uma da outra. Já começa por aí. Esses dias eu tava conversando também com uma pessoa que trabalha com madeira, que inclusive da onde tu extrai do tronco da madeira também vai dar níveis de porosidade diferentes. Quanto mais pro centro, menos poroso, ou é o contrário? Não, depende muito da questão de como tu vai fazer o corte da madeira que vai ser utilizada para fazer os stages. Porque muito vai na relação de qual que é a direção dos veios que carregam, né, a seiva. Então, se tu tem que cortar na direção deles exatamente para que esses microdutos eles não saiam para fora da madeira, mas sim que eles andem continuamente em paralelo com o esteve que tu está cortando. E isso é um dos grandes problemas, por exemplo, da canoaria nacional, porque eles fazem o corte da madeira a Deus dará, de qualquer jeito. Mas isso é outro papo que a gente fala. Eu ia dizer, isso é papo pra gente falar somente sobre produção de barril. Nossa, cara, e daí assim é um papo assim, mas esse é um papo deprimente, né? Porra, pra encerrar o programa. Não, a gente vai fazer um programa sobre barris, mas vai ser um papo deprimente. Tipo, já vi. Não, vai ser deprimente, principalmente se a gente falar das nossas canoarias aqui. Tá, mas ô Diego, olha só, pra gente meio que já se encaminhar aqui, o que mais importa aqui é tamanho do barril? Área de contato? Não é só o tamanho, tá? São esse monte de variáveis que a gente estava começando a elencar. Que é a origem da madeira, o tipo da madeira, como ela foi cortada, qual que é o produtor do barril, qual que é o formato do barril, tá? Porque se tu pega um barril formato barril, ele vai ter, e tu deixar ele deitado, tu vai ter um headspace menor. Se tu usa aquelas que são dornas, né, que são aquelas, não sei se o pessoal vai conseguir visualizar, mas são aquelas pipas, né, que elas são tipo, parecem um trapézio e não um barril. É tipo um chapéu de bruxa cortado ao meio. Isso, exato. Esses são terríveis, assim, são a pior coisa do mundo para trabalhar com cerveja ácida, dependendo do tamanho que tu faz. É mesmo? Ele entra naquele grande problema que a gente estava comentando dos barris pequenos. Mas só que aqui é o problema mais sério, porque quando o barril ele não está hidratado ou úmido por dentro, a taxa de transferência de oxigênio começa a aumentar. Uhum. Então aquele que tem um chapéu reto,
quando aquela coisa por cima começa a desidratar, a taxa de oxigênio aumenta. Sim! E é grande, né? Isso, daí ele evapora mais cerveja. E aquilo o headspace vai aumentando. A taxa de oxigênio ali dentro vai aumentando, se forma ali uma grande piscina de alegria para certa bactéria e tu tens a chance de ter algo extremamente excético na mão muito grande. Aconteceu comigo. Você vai fazer uma fábrica de vinagre. Aconteceu comigo. Tenho aqui 1.000 litros, tá? Não 2. Eu tenho 1.000 litros da cerveja que eu fiz nesse tipo de fermentador que tá um vinagrão. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar destilar. Então, assim, depende do formato, depende do tamanho. Quanto maior, menos a taxa de OTR, com toda certeza, tá? Tem formas de usar essa pipa para que não aconteça isso? Tem, mas dá mais trabalho também. É mais perigoso, né? E assim vai. A conversa sobre o barril é uma coisa que, pelo menos, eu queria terminar esse programa dando um grande alerta. Todo produtor de cerveja selvagem um dia me pergunta: Diego, eu quero fazer naqueles barrilzinhos de 10 litros, de 20 litros de madeira. Então pensem que tudo que a gente falou agora é quanto menor pior, qual formato é pior, porque tem essas mini pipas também. Sim. Então, assim, um dia chegou um amigo meu e disse assim: Diego, me ajuda, o que eu faço para poder fazer uma cerveja selvagem num barril desse? Eu disse assim: pega, molha ele na gasolina e bota fogo. Eu não pode fazer com esse barril. Ou devolver. E acabei falando pra pessoa: devolve. É melhor fermentar no... Tu quer dizer pra mim, Diego, em linhas tortas, que é melhor tu fermentar num balde de plástico do que num barril de madeira de 10 litros? Mas com toda certeza do mundo. Toda certeza do mundo. Essa frase é muito boa. Tipo assim, Diego diz: melhor um fermentador de plástico de manteiga, de margarina, do que um do que um de madeira. Com certeza. Né? Se for nesse tamanho de 20 litros aí, gente, é o que eu sempre falo pra todo mundo, né? Tipo, tem vários problemas, né? Vai te passar muito sabor e aroma por conta da madeira nova. Tu vai ter uma entrada de oxigênio absurdamente grande. Cara, tá? Esses dias alguém me falou que foi fazer uma cachaça. Botou uma cachaça num barril de 10 litros e ficou, depois de não sei quanto tempo, 1 ano, acho, ficou intragável a cachaça. Não dá. Cara, é tu deixar no máximo 1 mês ali e tira as coisas pra dentro. Pra cachaça, pra cerveja eu acho que nem 20 dias. Então, assim, é periclitante, não dá pra usar. E a minha grande contribuição pra vida do cervejeiro caseiro que quer fazer isso é: corra, não faça isso. Não. A tua recomendação é gasolina e fogo. Ah, sim, né? Quando a pessoa diz assim: eu já comprei, o que eu faço? Cara, bota Tá, e então a gente vai fazer um programa só sobre barris de madeira, é isso? Com certeza, eu acho que vale vários programas, porque a gente pode falar, inclusive, dos barris de madeira brasileira, por que não dá certo, ou por que pode dar certo, mas quais os cuidados a gente deve ter, ou vamos experimentar cervejas selvagens em barris de madeira de forma geral, porque são tantas variáveis, tantas coisas para se falar que a gente deve saber sobre madeira, que vale um tempo especial para isso. Então vamos dedicar esse tempo especial para falar sobre barril de madeira. Então você acabamos de ganhar esse programa mais para frente. Mais alguma coisa que tu gostaria de trazer aqui, Diego, sobre esse tema? Não, eu só gostaria de reforçar: não comprem barris de madeira de 20 litros, pelo amor de Deus, né? Tipo, o ódio. Cara, tipo, eu nunca tive o desprazer de cair nesse erro. Mas eu fico muito triste por todo mundo que faz isso, sabe? Porque no final é muito dinheiro investido numa bobagem, tá ligado? É mais pela imagem do que propriamente pela entrega, né? Sim. Mas assim, não tenham medo de experimentar diferentes fermentadores. Façam a mesma cerveja, passem em diferentes fermentadores e testem. Porque no fim, às vezes a gente vai encontrar um fermentador ideal para aquela receita que a gente está fazendo. Então não existe uma resposta única e correta. Tudo vai depender da experimentação. Então, tentem, trabalhem, façam coisas diferentes. Não tenham medo de experimentar. Com essa frase e dentre outras de impacto hoje de Diego, nós chegamos ao fim do programa. Com agradecimentos pro Davi Neves, Lucas Segismundo Molessani, Wagner Dantas Figurelo, Leandro Souza Costa e Rodrigo de Lima Costa. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts,
YouTube Podcasts, Deezer, todas as plataformas, nós estamos lá. Se você puder fazer um review pra nós, é muito importante, nós vamos mais longe. Compartilhe o episódio com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso então, Diego? É isso, querido. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.